Então, o que eu quero trazer para vocês aqui nessa apresentação? Tá? Quero trazer o conceito de autossabotagem para vocês, o que é autossabotagem, quais são as vertentes envolvidas nela, ou seja, o que ela ocasiona, e não vai tanto de questões leves como questões graves, como uma depressão, por exemplo, tá bem? E o tanto que isso está correlacionado aos seus resultados, seus, da sua equipe, do seu time. Então, eu quero dar esse contexto geral para vocês e apresentar quais são os sabotadores. E apresentar um teste, vou disponibilizar um teste para vocês de autossabotagem, para vocês medirem o nível de autossabotagem. Tá bem? Então, eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. Você já se sabotou hoje? Se auto-sabotou hoje? O que vocês acham? A autossabotagem já deve ter ocorrido de diversas formas aí dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, desde o momento que você acordou. Pode ter sido ao levantar, ao abrir os olhos, ao colocar os pés no chão, ao escovar os dentes, ao se trocar, ao ir a caminho da empresa. Então, muito provavelmente, você já deve ter passado por situações de autossabotagem. Por que será que algumas promessas feitas no fim do ano passado ainda não se realizaram para você? Pense por um momento das promessas que você fez no fim do ano passado e que elas ainda não se realizaram na sua vida. Por que alcançar determinados objetivos, que quando você alcança, quando você conquista determinados objetivos na sua vida, por que aquela felicidade plena, ela parece durar tão pouco quando você conquista algo? Por que novas habilidades que você aprende desaparecem em pouco tempo, dando lugar a novos hábitos, aos velhos hábitos, perdão? Por que equipes só obtêm eficiência temporária após alguns treinamentos e depois volta à mesma rotina de sempre? Por que aquela voz interna, irritante e ansiosa vive voltando para torturar você enquanto você tenta dormir? Sabe aquelas vozes que elas gritam dentro de você? Olha, você não pode fazer isso. Ah, isso é muito difícil. Se você tentar, você vai falhar. Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é para falar comigo desse jeito? Quem ele pensa que é para fazer isso comigo? Eu não merecia isso. Olha o que aconteceu comigo. Ah, eu não posso falar não para essa pessoa. Eu não posso negar. Se eu negar, o que essa pessoa vai pensar de mim? Sabe essas vozes que te atormentam e não deixam você dormir? Por que as nossas tentativas de aumentar o nosso sucesso e a nossa felicidade, quando eu coloco tudo isso na balança, está sempre negativo? Por que a balança está sempre pendendo para o lado negativo? Por que o positivo não é maior? Porque nós sabotamos. Nossa mente nos sabota. Diariamente. A cada minuto. A cada hora. A cada dia. A sua mente está te sabotando. Então, quando eu falo nós, porque aparentemente parece que é você que está se sabotando, mas é a sua mente. E quando eu falo que é a sua mente, você fala, ora, Leandro, mas se é minha mente, sou eu. Não, não é você. Existem alguns sabotadores que estão dentro da tua mente, que se fazem de amigos, que se passam por você, querem convencer você
de que eles são realmente você, mas não são. São crenças, paradigmas, padrões que você, em algum momento, inseriu na sua mente, só que eles agora estão no controle. Só que você pode resgatá-los. Você pode tomar o controle disso novamente. Autossabotagem é um mecanismo cerebral inconsciente que muitas vezes vai agir de maneira sutil no seu cérebro, minando todo e qualquer esforço, impedindo você de alcançar os seus objetivos. Isso é autossabotagem. Leandro, você falou que é um mecanismo cerebral inconsciente. Sim, em que em algum momento da sua vida você inseriu essa linha de código. Pense na sua mente como se fosse um software, um programa, ok? Tua mente é um software, é um programa. Esse programa está sendo escrito, ele não está totalmente pronto. Essa inteligência artificial aqui, essa inteligência cerebral, ela não está totalmente escrita. Você ainda está escrevendo esse programa, esse software. Em algum momento você escreveu uma linha de código nesse software. Você escreveu um comando e esse comando começou a ganhar vida sozinho, ganhar corpo. Ele se tornou uma inteligência artificial dentro do seu programa aqui. E ele está tomando a frente de algumas coisas. Como se fosse você, fazendo você acreditar que é você, que é certo, que é possível, que é o melhor caminho. Só que esse mecanismo cerebral inconsciente, ele está conectado, ele está ligado neurologicamente às áreas de sobrevivência do seu cérebro. Sobrevivência. Lembre-se que o cérebro ele tem um objetivo muito simples, que é economizar energia e garantir a sua sobrevivência. Correto? A autossabotagem, os sabotadores, estão conectados exatamente nesse ponto de sobrevivência. Então, em alguns... Mas, Leandro, você falou que eu escrevi essa linha de código, eu escrevi esse programa, em algum momento inseri lá. Sim, você inseriu lá em algum momento para garantir a sua sobrevivência de alguma situação. E ele ficou escrito lá. Isso pode ter sido na infância, quando você tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade, 6 anos, 7 anos, 15 anos. Em algum momento você escreveu essa linha de código, essa crença, esse padrão, e ele foi ganhando corpo para garantir a sua sobrevivência. Só que ele ganhou tanto corpo que ele acredita que aquilo pelo qual ele foi escrito é o correto. Poderia ser o correto naquela época que ele foi escrito, não mais. Então, primeiro, entenda, o primeiro caminho para você entender sobre a autossabotagem é a autoconsciência. O que é essa autoconsciência? É eu saber o que é autossabotagem, que é um mecanismo cerebral inconsciente que está conectado aos padrões de sobrevivência do meu sistema nervoso. Beleza. E eles vão fazer de tudo, esses sabotadores, para que você não alcance os seus objetivos. Porque os seus objetivos, muitos deles vão bater de frente com esses sabotadores. Ok? E aí vem o primeiro dado que eu gostaria de trazer para vocês, de informação. Não descoberto por mim, já vou falar por quem. Apenas 20% das pessoas, 20% das pessoas alcançam o seu verdadeiro potencial. Aí você fala, putz, Leandro, você está querendo dizer que 80% das pessoas não alcançam o seu verdadeiro potencial? Sim, 80% das pessoas. É muita gente. Só que vem uma boa notícia. Você pode medir e melhorar significativamente o percentual de tempo que a sua mente deve funcionar ao seu favor.
Porque, veja bem, se eu estou falando que 80% das pessoas não atinge seu potencial pleno, significa que a mente está mais trabalhando contra ela do que a favor dela. Correto? Apenas 20% das pessoas alcançam potencial pleno. Então, isso aí é uma mente trabalhando absolutamente a seu favor. A boa notícia é essa: você pode medir isso e melhorar significativamente esse percentual de tempo que a sua mente funciona ao seu favor. Como, Leandro? Muito bem. Agora eu vou apresentar para vocês um autor e um cientista desses dados. Vocês já ouviram falar sobre Shizard Chamini? Shizard Chamini, psicólogo, doutor em neurociência e professor da Universidade de Stanford. Este cara, cientista, lançou um livro e uma tese e deu o nome dessa tese de inteligência positiva, falando sobre autossabotagem. Por que que apenas 20% das pessoas atingem o seu potencial pleno? E toda essa tese dele está descrita no livro e é o conteúdo que eu quero trazer para vocês. Tá bem? Leandro, o que é inteligência positiva? Inteligência positiva, na visão do Chamini, é um indicativo do domínio que você tem para desenvolver a sua mente. O domínio que você tem no desenvolvimento da sua mente. É um indicativo que ele criou. E aí, como ele criou esse indicativo, ele chamou esse indicativo de quociente de inteligência positiva, que na sigla é chamado de Q de queijo, P de pato, QP. Quociente de inteligência positiva. Qual é o percentual seu de inteligência positiva? Esse percentual, esse quociente, ele é medido, prestem atenção, ele é medido de 0 a 100 em percentual, de 0 a 100. E de acordo com esse percentual, o que é medido, Leandro? O tempo que a sua mente trabalha para você positivamente. Então, vamos imaginar que você vá lá e faça um teste. E você atinge um quociente de inteligência positiva, por exemplo, de 60% trabalhando ao meu favor. Meu cérebro está 60% trabalhando ao meu favor. E 40% trabalhando contra mim. Então, 60% do tempo, meu cérebro trabalha a meu favor. 40% do tempo, ele trabalha contra mim. Isso é positivo ou negativo? Aí vocês vão falar, Leandro, é positivo. Não, não é. Ainda não é. O índice de quociente de inteligência positiva, para você se enquadrar dentro daqueles 20% de pessoas com potencial pleno, é 75%. Uau! 75%. Porque é uma regra matemática muito básica. 75% representa 3 para 1. Então, enquanto meu cérebro, eu tenho 3 porções positivas trabalhando a meu favor, enquanto eu tenho uma negativa trabalhando contra mim. Então, eu estou acima da média. Entenderam? Por isso, esse percentual de 75%. Então, esse 75% é um ponto de virada no seu consciente. Se você tem uma inteligência positiva de 75%, a probabilidade de você aumentar é gigantesca. Tem uma coisa que ele fala, que os estudos comprovam, que eu não vou entrar aqui agora, que é, pessoal, o funil que eles pesquisaram. O que é o funil? É fácil de você compreender e entender isso. Sabe quando você fica muito tempo, durante, vamos lá, 5 horas ao lado de uma pessoa negativa, não parece, e aquela pessoa está tão negativa, tão negativa, tão negativa, que parece que ela está te sugando. Isso acontece ou não acontece?
Isso eles chamam de funil. A probabilidade de você ser sugado por esse funil, que é como se fosse um tornado, é muito grande. Então, se o raio dessa pessoa que está no negativo for muito maior que o seu, a probabilidade de você ser sugado por ela é muito grande. Então, se você está num funil de 75%, a probabilidade de você ser sugado para cima é muito maior do que você ser sugado para baixo. Faz sentido? E é o que acontece justamente para quem fica abaixo desse quociente de 75%. E aí, pasmem, vem um dado alarmante. 80% das pessoas estão abaixo de 75%. 80% das pessoas estão abaixo de 75% da sua capacidade de tempo do cérebro trabalhar ao seu favor. Ou seja, a grande maioria das pessoas, o cérebro trabalha contra elas e não a favor delas. Legal? Vocês ficaram curiosos para saber que teste é esse, né? Vocês querem saber o percentual de vocês? Eu vou disponibilizar o teste para todos vocês ao término dessa live. Vou passar um link para vocês. Um link, esse teste é direto do Instituto do Chamini, tá bem? É muito simples o teste, é muito intuitivo, você vai fazer o teste e são 2 testes, tá? O primeiro teste é esse percentual seu de inteligência positiva. Que ele já te detecta e te gera um relatório e já entrega o relatório na hora. O segundo teste é o teste dos sabotadores que eu vou falar. Quais mais você tem? Quais mais tomam conta e trabalham contra você? Se você melhora esse percentual de inteligência positiva, para o seu cérebro trabalhar ao seu favor, as pesquisas comprovadamente apontam o seguinte: pessoas que têm um percentual acima de 75% têm salários maiores, ou seja, ganham mais, obtêm maior sucesso profissional, têm uma melhora significativa nos seus relacionamentos, casamentos, por exemplo, relacionamentos amorosos, melhora sua saúde, olha isso, melhora sua saúde, melhora sociabilidade, melhora suas amizades, melhora a sua criatividade. Quem trabalha na área de vendas, por exemplo, eles fizeram pesquisa até com quem era vendedor, trabalhava na área de vendas. Por quê? Porque a probabilidade na área de vendas de eu me sentir frustrado, chateado, estressado, é muito grande. Com raiva, tudo isso é muito grande na área de vendas. Então, eles fizeram esse teste na área de vendas. Pessoa com percentual acima de 75% nas áreas de vendas, em comparação às mesmas pessoas da sua mesma área, que estão abaixo de 75%, vendem 37% a mais. Olha isso, 37% a mais. Outro dado importante que a pesquisa aponta: diminuição de ausências no trabalho devido a doenças. Ou seja, sistema imunológico enfraquecido. Outro dado: líderes mais felizes e ambientes muito mais propícios a resultados, com as equipes entusiasmadas. Olha isso. Equipes, porque é possível, por exemplo, você fazer um mapeamento se a sua equipe tem um percentual elevado. Mas cuidado, hein? Cuidado, tá? Exemplo, eu tenho 5 pessoas na minha equipe. Eu vou lá, bato o teste em 5 pessoas. As 5 estão me dizendo que está acima de 75% de quociente de inteligência positiva. Significa que a minha equipe é de alta performance? Não. Cuidado. São outros elementos que entram em conta. Por exemplo, você pode ter uma equipe com todos acima de 75, só que o ambiente ser horrível, a cultura da empresa ser horrível,
os parâmetros não serem condizentes. Então, tudo isso vai influenciar no resultado dessas pessoas. Faz sentido o que eu estou falando? Então, todo o contexto tem que caminhar junto. Senão, veja bem, é como se você tivesse 5 pessoas com potencial pleno, 5 pessoas que são Ferrari na sua equipe, só que elas não estão usando 20% para gerar resultado para você. E isso é uma realidade de muitas empresas, né? Tem gente muito boa na equipe, só que a pessoa não performa na sua equipe. Então, não é só ter esse quociente. É uma série de outros contextos que vocês têm que levarem em consideração. Tá bem, pessoal? Porém, comprovadamente, se todo esse contexto faz sentido, equipes que estão acima de 75% de quociente de inteligência positiva performam 31% a mais do que outras que estão abaixo. Agora, vocês têm que tomar muito cuidado. É uma escolha melhorar ou não esse percentual. Leandro, se eu não melhoro, quais são as consequências? O que pode acontecer? Bom, vou dar algumas consequências práticas. Vamos falar de você, não vamos falar de equipe, vamos falar de você. Nós, se eu não melhoro o meu percentual de inteligência positiva, o que vai acontecer comigo? Aumento da minha pressão arterial, aumento das minhas doenças cardiovasculares. Meu sistema imunológico vai ser enfraquecido. Redução da minha longevidade. Diminuição drástica da minha felicidade. Diminuição das minhas realizações. Ansiedade. Raiva. Culpa. Vergonha. Depressão. Obesidade. Diabetes. E etc. Tá claro para vocês? Se eu não cuidar de melhorar significativamente esse percentual, então sabe aquela frase que não é apenas uma frase? Todo o segredo do seu sucesso está aqui dentro, na sua mente. É o que isso está querendo dizer. É o que esse estudo, essa tese sobre inteligência positiva vem apresentar para vocês. E nós convivemos com 10 sabotadores. O Charles Chamini, ele elencou 10 sabotadores que ficam dentro da sua mente. 10 sabotadores que nós temos que lidar com eles diariamente. A questão aqui não é se você tem ou não esses sabotadores. Não, a questão não é essa. A questão é quais você tem. Que você tem é um fato. Quais você tem? E qual a força de cada um deles sobre você? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Quais você tem e qual a força de cada um deles sobre você? E, obviamente, sobre os seus comportamentos, sobre os seus resultados. Pô, por que, Leandro, você está afirmando isso? Porque esses sabotadores são universais na humanidade. Na humanidade. Todo ser humano tem cérebro. Todo ser humano tem sistema nervoso. Todo ser humano tem um sistema que controla sua sobrevivência. Então, todos possuem esses 10 sabotadores. Porque todos possuem funções de sobrevivência dentro do seu cérebro. Então, se todos têm, todos passam por esses sabotadores. O primeiro sabotador que existe dentro da tua mente, que o Chamini afirma e as pesquisas comprovam, todos os estudos e as bases científicas comprovam, só um dado importante e interessante para vocês. Quando Daniel Goleman veio e apresentou para a humanidade inteligência emocional, foi um boom no meio científico. Foi um choque no meio científico. O quanto que aquilo era
importante, interessante, fazia parte da vida de cada ser humano. O que levou o Shahrzid Shamini a realizar os seus estudos foi as pesquisas de inteligência emocional do Daniel Goleman. E olha o quanto que a autossabotagem está conectada com a inteligência emocional. Inteligência emocional estuda as emoções. A autossabotagem estuda quais são os padrões de autossabotagem que me remetem uma emoção, que me leva a ter uma emoção. Olha como está tudo conectado. Tá? O primeiro sabotador que todos nós temos, independente de quem seja, todos têm, em algum momento, implantaram esse sabotador na nossa mente, que é o crítico. O crítico. O crítico leva você a constantemente encontrar defeitos em 3 coisas. Em si mesmo, encontrar defeito nos outros e encontrar defeitos nas circunstâncias, no momento. Então, fala para mim, quem aqui nunca criticou a si mesmo? Quem aqui nunca criticou o outro? Quem aqui nunca criticou uma circunstância? Ah, tá chovendo, que droga! Ah, mas será que eu dou conta disso? Eu acho que eu não dou conta de fazer isso, não. Isso aqui não é para mim. Olha lá o outro falando lá, ó. Tá falando da boca para fora. Quem é ele para falar isso? Esse é o crítico. E o que ele gera? Então eu vou falar para vocês o sabotador, o que ele gera aqui na live, e vou falar qual que é a justificativa que ele dá. Então eu fiz um resumo, mas depois eu apresento mais meios de vocês estudarem mais sobre isso, tá bem? É só para vocês terem um parâmetro geral. Então, o crítico, ele gera em você sentimentos de ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha, culpa, tanto de si mesmo, quando você critica o outro, ou quando você critica a circunstância. Qual é a justificativa que esse sabotador tem para entrar na sua mente? Como é que ele te convence? Tá? Olha, sem eu, as coisas não seriam como elas são. Sem eu, você não chegaria tão longe. Você só está onde você está porque você é crítico. Isso é uma baita de uma mentira que a gente conta para nós mesmos. E que a gente se convence que é a gente mesmo que pensa dessa maneira. Não, não é. Em algum momento da sua vida, seja na infância, adolescência ou na fase adulta, você viu a necessidade de ser crítico, de colocar uma crítica a si mesmo, a outro ou a uma circunstância. Só que isso ganhou força. Só que se você não tomar conta de cuidar disso, você vai ser crítico de maneira desenfreada a si mesmo. Não preciso nem falar, né? Se você é sempre crítico consigo mesmo, você nunca vai estar pronto para nada. Para isso te gerar uma depressão, 2 palitos. Porque você nunca está pronto, você é sempre o pior, você nunca vai dar certo. Isso aí é aquela voz crítica de si mesmo falando de você. Ou então tem pessoas que são muito críticas somente com as outras. É sempre ela que está certa, o resto do planeta está errado. Não é? Ou então as circunstâncias. Não, mas isso não vai dar certo porque está chovendo. Não, mas isso não vai dar certo por causa do governo que está aí. Não, mas isso não vai dar certo porque o procedimento que colocaram não funciona. Então, tomem cuidado com esse sabotador do crítico. Cuidado em qual sentido, Leandro? De novo, eu volto lá no autoconsciência, que é o primeiro passo para você entender sobre a autossabotagem. É você começar a perceber esses sabotadores vindo conversar com você. São pensamentos, pessoal. São pensamentos. Pensamentos. E depois eu vou dar aqui para vocês algumas dicas de como que vocês vão lidar com cada sabotador. A primeira dica, já vou liberar para vocês.
é vocês rotularem cada sabotador. Para que quando aquele pensamento vier, você comece a brincar com esse pensamento. Nem que seja você falando mais alto com você mesmo. Olha o crítico aqui vindo mexer o saco. É como se fosse aquele diabinho no seu ombro. Olha o crítico vindo mexer o saco aqui. Olha o crítico aqui tentando deixar minha vida mais difícil. Então, o simples fato de você rotular e perceber aquele pensamento crítico, no momento que ele vem, antes de você abrir a boca, se você conseguir fazer isso, muitas coisas você vai deixar de falar. Muitas coisas você vai deixar de fazer. E isso vai impactar nos seus resultados. Tá? Segundo sabotador, o insistente. Insistente. Esse é um sabotador que ele está ligado magicamente, né? Magicamente que eu digo assim, invisivelmente, com a excelência. Cuidado com o sabotador insistente. Sabe aquela necessidade de perfeccionismo? Aquela necessidade de perfeição? De fazer perfeito, fazer com excelência. Mas você coloca um grau tão grande nisso que acaba sendo prejudicial e aquilo nunca vai estar bom do jeito que você quer. Isso aí é o sabotador insistente. É aquela voz que começa a dizer para você assim, não, mas não está bom ainda do jeito que eu quero. Acho que posso dar mais uma mexidinha. Não, mas não... Aí você não larga, você não larga o negócio. Você fica abraçando aquilo. Não, mas não, o outro não vai conseguir fazer do jeito que eu faço. Esse é o sabotador insistente. Focado na ordem, focado na organização. E o que ele gera, esse sabotador em você? O que ele gera de sentimentos? Ansiedade, nervosismo. Só que ele gera, olha só, ele gera ansiedade e nervosismo em você e gera ansiedade e nervosismo nas pessoas que estão ao seu redor ou nas pessoas que você cobra. Por que, Leandro? Porque esse comportamento drena a sua energia e a energia do outro. Antes de começar, o outro já tem que, tipo, nossa, para eu apresentar para o fulano, isso aqui tem que estar perfeito, maravilhoso, espetacular, eu não posso errar. Por quê? Porque aquela pessoa é muito insistente. Aí vão falar é crítica. Ela pode ter os dois, insistente e crítico. Ela pode ter o sabotador do insistente e o sabotador do crítico. Mas olha o quanto que isso drena a energia sua e dos outros. E qual que é a justificativa que esse sabotador, que às vezes você até pensa, nossa, mas será que eu não estou sendo perfeccionista demais? Olha a justificativa que ele dá na sua mente. Perfeccionismo é bom. Excelência é bom. Você não quer ser excelente? Você não quer entregar o negócio bem feito? É aí que ele te engana, para continuar de maneira exagerada. Sabotador do insistente. Terceiro sabotador. O prestativo. O prestativo. O próprio nome já diz, né? O prestativo. É aquele sabotador que ele vai fazer de tudo para que você faça as coisas para as pessoas, para agradar as pessoas, em troca de afeto, em troca de atenção, em troca de observação. Olha para mim. Qual é o risco? O que esse sabotador gera em você? Um risco muito grande de você perder de vista as suas próprias necessidades, porque tudo que você faz, você está fazendo em prol de agradar o outro, de fazer o outro te dar um pouco de atenção, um pouco de afeto. E olha que coisa interessante. É um tipo de sabotador, por exemplo, que às vezes você implantou lá na infância. O prestativo. Como assim? Ah, deixa eu fazer alguma coisa para a mamãe, para o papai, para a vovó aqui, para eu ganhar um beijinho,
para eu ganhar um carinho, para eu ganhar um afeto, para eu ganhar parabéns, meu filho, parabéns, minha filha. Só que você fez tanto isso quando criança, agora você não consegue mais sair do prestativo. Ele comanda sua mente, seus comportamentos. E as suas necessidades estão ficando para trás, cada vez mais. Qual é a justificativa dele? Ah, mas vem cá, você está fazendo algo para ajudar o outro, você está deixando alguém feliz. Você está deixando alguém feliz, e não você. Essa justificativa que esse sabotador usa dentro da sua mente, para te convencer. Quarto sabotador, esse é terrível. Ele também está conectado com a excelência e com o fazer bem feito, só que a um nível absurdo. Chama-se o hiperrealizador. O hiperrealizador é aquele que tem que estar a todo momento realizando alguma coisa constantemente. Só que realizando alguma coisa constantemente com alto desempenho. Como assim com alto desempenho, Leandro? Para gerar respeito e validação própria. Não, eu tenho que fazer bem feito, porque se eu fizer bem feito isso aqui, eu vou ser elogiado. Vão falar de mim, vão falar do meu trabalho. Não vão me criticar, não vão me questionar. Então eu vou fazer isso bem feito. Às vezes você colocou esse sabotador lá na infância, quando seu pai mandava você limpar o quintal. Puta, deixa eu limpar o quintal bem feito. Porque se meu pai chegar e esse quintal não tiver bem feito, não, eu vou limpar tão bem feito que a hora que ele chegar, ele não tem como, ele vai ter que me elogiar. Então eu vou fazer com extrema excelência para receber o quê? O elogio, a valorização, a validação própria. Olha o risco desse sabotador. Esse é o hiperrealizador. O que ele gera? Cuidado. Olha o que ele gera. Vício em trabalho. Tá? O que ele gera? Perca emocional. Ou perca das necessidades emocionais. Como assim, Leandro? O hiperrealizador, quando ele está focado e ele está no comando, nossa, que preguiça sentir isso, eu não vou sentir isso, isso aí vai tirar o meu foco. Não tem que dar atenção para o filho agora não, o filho está chorando, não, preciso realizar isso aqui, ó. Preciso entregar isso aqui. Isso é o hiperrealizador. Ele começa a fazer com que você perca os sentidos emocionais que importam para você. Você acaba ficando mais frio. Tá? E tem um outro detalhe. O hiperrealizador, ele é um dos, como se diz, vilões, que quando você conquista um objetivo, você já, bora pro próximo, bora pro próximo, bora pro próximo. Você nem curte a conquista daquele outro. Já está pensando no próximo. Não, mas que preguiça, não posso curtir, não posso celebrar, não. Vamos pro próximo. Qual é a justificativa dele? Muito simples. Leandro, você tem que fazer isso para você ser aceito. Para você ter uma valorização externa. Se você não fizer isso dessa forma, desse jeito, ninguém vai te valorizar. Se você não entregar dessa forma. Se você parar para se preocupar com tal coisa, vai comprometer o resultado lá na frente. Então você não pode parar. Você vai parar para lidar com coisas emocionais? Nossa, que preguiça. Beleza. Quinto sabotador. Esse é muito bom. A vítima. A vítima. Bom, qual que é o objetivo da vítima? Toma cuidado
que ele é parecido com o prestativo, tá? O objetivo da vítima é ganhar afeto, é ganhar atenção. Só que o prestativo é no sentido de agradar. Aqui não. É ganhar afeto, ganhar atenção, só que com foco extremo em sentimentos internos. Deixa eu dar um exemplo que você vai entender muito bem. Quando éramos bebês, nós chorávamos, gritávamos, berrávamos, chorando para ganhar leite. Então, peraí, deixa eu me fazer de vítima, que eu vou ganhar o que eu quero. Quantas crianças, presta atenção, quantas crianças vocês já observaram que fazem birra, sobem em cima da mesa, fazem alguma gracinha ou alguma peripécia para chamar a atenção dos pais? Quebra um copo. Ai, quebrei o copo. Nossa, filho, vem cá. Opa, então peraí, eu quebrei o copo aqui, papai veio correndo, me abraçou, então, opa, vou quebrar mais copo. A vítima. Ou então, quando você chegou, papai, mamãe, vovó, ai, tô doente, tô com dor. Não, meu filho, senta aqui, vem cá, fica desse jeito, não fica desse jeito, não, fica aqui, opa. Assim, me fazer de vítima, então, demonstrar dor, então, eu ganho afeto, eu ganho atenção? Opa! Você viu que está tudo correlacionado a prazer, né? Isso é muito sério. É muito sério. Em qual sentido, Leandro? Existem pessoas doentes que não querem deixar de estar doentes porque estão recebendo afeto e amor. E elas não querem ser curadas. Justamente por causa desse sentimento. A vítima. O sabotador, a vítima que tomou conta da situação. O que ele gera, Leandro? Martírio. O que isso é um martírio? Tendência de se martirizar. Desperdiça uma energia gigantesca. E o que presta bem atenção que ele gera nos outros que estão ao seu redor. Uma frustração, uma impotência e uma culpabilidade de nunca conseguirem fazer você feliz por muito tempo. Por quê? Porque toda hora você é vítima, toda hora você está com uma dor diferente. Caramba! Sabe? Pais, pessoas que falam assim, eu não aguento mais, eu não sei mais fazer com fulano. Eu já fiz de tudo para ajudá-lo, mas nunca tá bom. Ele está sempre com dor, está sempre com um novo problema. Ele está sempre se queixando de algo. Dominado por qual sabotador? A vítima. E a justificativa, qual que é? Essa é a melhor maneira de eu atrair cuidado, atenção e afeto. Em algum momento, ele implantou esse código lá, ele implantou esse programa, essa linha de comando lá, e as coisas estão acontecendo. Só que hoje, quem está no comando? Será que é o sabotador ou será que é você? Você não é, porque se está acontecendo é o sabotador. E se está acontecendo com frequência, você não está no comando, é ele que está. Essa é a autoconsciência que você tem que ter. Sexto sabotador, o hiperracional. Racional. Hiperracional. É um foco intenso e exclusivo em tudo aquilo que seja racional. Processos racionais. Tira tudo do emocional. Não envolve nada emocional. Meu foco é no racional. Nossa, para que emocional aqui? O emocional só atrapalha. Sabe aquela pessoa que o hiperracional, ele tem uma conexão muito forte com o crítico. Não, mas não faz sentido isso que a pessoa está falando.
Não faz sentido isso. Não é racional. Não é lógico. Isso não tem lógica. É o sabotador hiperracional entrando em ação. Outro detalhe. Você está orientando um colaborador, um liderado. Esse liderado é muito lento. Aí você fala, ai caramba, pelo amor de Deus, não é possível essa lentidão toda, me dá o que eu faço? Hiperracional. Eu não tenho a paciência de esperar nem de ensinar. Daqui que eu faço? Por quê? Focado no resultado. Então, o que ele gera? Impaciência com as emoções. Principalmente as emoções dos outros. Sabe aquela história que eu contei para vocês num dos treinamentos do Ricardo, do cachorrinho? Né? Do rasgar a folha porque o seu cachorrinho morreu? Lembra da autoestima? Tinha gente que rasga um pedacinho da folha, tem gente que não rasga nada, e tem gente que rasga metade da folha. Aí quem olha aqui, aquele que não rasgou nada, olha para aquele que rasgou metade da folha e fala que absurdo. Como é que você pode sofrer tanto por causa da morte de um cachorrinho? É o hiper, só falando ali aonde? Na sua mente. E qual que é a justificativa que ele usa para continuar dentro da sua mente? Muito simples. A racionalidade é a forma mais importante e útil de inteligência que eu possuo. É a forma mais inteligente e útil de sobrevivência. É ser racional. Número 7. Sabotador hipervigilante. Hipervigilante. O hipervigilante, ele tem uma ansiedade extrema, intensa e contínua em relação a quê? A tudo que pode dar de ruim. A tudo que pode acontecer de ruim ou de perigo que o cerca de certa forma. Como assim, Leandro? Deixa eu dar um exemplo. Você dirige, está dirigindo um carro. Quem tem o sabotador de hipervigilância muito alto e ao extremo, está aqui dirigindo o carro. Aí você vê lá na frente uma faixa de pedestre, lá na frente, 2 quadras na sua frente tem uma faixa de pedestre. E tem um ônibus na sua frente que não está tirando a sua visão. O que você faz? Primeiro que você mantém aquela distância, né, no ônibus, né? Você jamais vai chegar próximo, porque o IPG, não, vai dar merda, vai dar ruim isso aí. E tem uma faixa lá, então vai que alguém atravesse. A faixa está 2 quadras, mas você já diminui a velocidade, porque vai que alguém atravessa essa faixa. Ou então é aquele hipervigilante no sentido de ele fica tão ansioso e tão estressado com algo de ruim que possa acontecer. Sabe aquela pessoa que você chega na sala dela, coloca a caneca aqui, assim na mesa dela, ela pega a caneca, não, põe a caneca aqui que vai cair. Não vai cair. Não, deixa aqui, ó. Não põe a mão não, você não quebra. Você pode quebrar, você pode se machucar. Tudo hipervigilante. Está olhando a criança a 2 metros da piscina. Vem para cá, vem para cá, vem para cá que vocês vão cair aí. Vem para cá que vocês vão cair aí. Não, vocês vão cair aí, pelo amor de Deus, vocês vão cair aí. Então, o que ele gera? Constante estado de vigilância, cansaço extremo, porque a pessoa fica grande parte do seu dia com essa hipervigilância, isso consome uma energia absurda no seu cérebro. Correto? E aí, o que acontece? Esgotamento. Por quê? Porque é muito estresse contínuo. Isso vai exaurir tanto você quanto quem convive com você. Porque quem convive com você com um sabotador de hipervigilância ao extremo vai achar você muito chato. Puta cara chato. Puta menina chata. Chato demais. Entendeu? Mas em algum momento na sua vida você implantou esse código. Que você precisava ser hipervigilante.
Mas será que é necessário para tudo e a todo momento? Porque veja bem que isso é como se fosse um transtorno, né? Oitavo sabotador, o inquieto, o acelerado, constantemente em busca de emoções novas e maiores, desafios novos, desafios maiores. Na próxima atividade. Então, eu tenho que, a todo momento, estar me mantendo ocupado, fazendo alguma coisa, porque senão eu acho que eu não estou fazendo nada, ou que eu estou perdendo meu tempo. Isso é um inquieto. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa aqui, eu estou procrastinando demais. O não fazer nada. Não permite, olha que coisa interessante. Esse sabotador, ele não permite nem um minuto de paz para você. Se ele permitir, é muito pouco. De paz, aquele minuto de ou minuto de paz ou de alegria, ou de muita alegria. Ele vai permitir, mas ele não vai permitir muito. Nossa, pessoal, a gente já riu demais. Faz 1 hora que a gente está rindo, pelo amor de Deus, né? Bora. Estou perdendo muito tempo aqui. Tá certo? Já deu, já ri pela semana, já ri pelo mês. Né? Ou então, já fiquei de paz demais. Ou, no final de semana, com o celular desligado. Chega, não dá. Então, o que ele gera? Uma série de atividades cumulativas. Série de atividades acumulativas. O que isso significa? Que você, a todo momento, vai estar se colocando atividades para não perder o seu foco em questões emocionais. Principalmente relacionamentos que importam. Leandro, isso não dá conotação de fuga? Sim. Às vezes você implantou esse código para fugir de alguma coisa. Você foi lá e implantou ele. Só que hoje ele faz parte. E se ele faz parte do seu cotidiano, se você vê que o percentual de tempo dele está muito alto no seu cérebro, ele está jogando contra você, e não a favor de você. E uma outra coisa que ele gera é um difícil acompanhamento das pessoas a acompanharem você, a ficarem à sua volta. Porque você é tão acelerado e a todo momento você está fazendo uma coisa nova que ninguém consegue te acompanhar. E ao mesmo tempo que para você isso é muito simples, para o outro vai falar, porque o outro pode ter o sabotador, por exemplo, que eu vou falar para vocês aqui, que é o sabotador do esquivo. Então, se eu tenho um sabotador do esquivo e estou trabalhando com você com o sabotador do inquieto, eu vou morrer. E o esquivo, ele está se esquivando de coisas difíceis. Tá certo? Então, é um conflito gigantesco. Qual é a justificativa que esse sabotador te dá para manter a liderança da sua mente? Você tem que se manter ocupado, porque se você se manter ocupado, você está vivendo intensamente. Você está aproveitando o seu tempo. Não necessariamente está. Mas é o que ele te convence de estar. Nono sabotador. O controlador. O controlador. Aquela necessidade ansiosa de estar no comando, de controlar todos os detalhes, de não soltar, de ter que dirigir o comportamento de todos que estão ligados àquela determinada tarefa ou determinada atividade. Você tem essa necessidade de controlar, de saber. Só que o que isso gera, esse sabotador? O controlador é assim, eu vou controlar porque o outro não sabe fazer do jeito que eu faço. Eu vou controlar porque se eu deixar, o outro vai fazer tudo errado. Então perceba que é um controlador com crítica. O que ele gera? Uma ansiedade altíssima. Altíssima. Uma impaciência também absurda, com você mesmo e com os outros.
Vai gerar culpa, vai gerar ressentimento também, com você e com os outros. Primeiro com você, no sentido de, tá vendo? Eu tinha que ter pego, eu tinha que ter feito, eu tinha que ter controlado mais. E com os outros, ressentimento com os outros, porque os outros vão ficar super ressentidos com você, porque você não solta nada. Você não solta nada, você não deixa eu trabalhar, você não deixa eu fazer, você não deixa eu aprender. Então vai gerar ressentimento nos outros. Por quê? Porque você não deixa os outros atingirem a sua capacidade plena. Tem que estar tudo no teu controle. E não dá. Isso é o seu sabotador ou controlador gerando em você, na sua mente, e tomando conta da sua decisão. Qual que é a justificativa que ele te dá dentro do seu cérebro, dentro da sua mente? Olha, você precisa controlar se você deseja extrair os melhores resultados. Não, veja bem que não é extrair os melhores resultados do outro. Você tem que controlar, porque você deseja, se você deseja extrair os melhores resultados, você tem que ir lá e olhar, e ficar de cima. Ou seja, não confie em ninguém. É o controlador tomando conta aí das suas atitudes. E o esquivo? O 10º e o último sabotador, o esquivo. O esquivo é aquele que se concentra no positivo e prazeroso para ele, ao extremo. Positivo e prazeroso para ele, ao extremo. Então ele evita tarefas difíceis, desagradáveis, evita conflito. Ah, não, isso é muito difícil. Ah, não, vou ter que brigar com fulano. Não. Não faz isso, não. Isso é o sabotador, o esquivo. Fica se esquivando da responsabilidade. O que ele gera? Procrastinação. O que ele gera? Fuga. Agora, eu vou falar de um que ele gera pelo fato de você não ter tido a coragem de dizer não ou de não se posicionar. Eu não vou criar conflito com fulano, então eu vou segurando, eu vou fazendo. Mas eu não quero conflito com fulano, mas eu vou fazendo, eu vou segurando. E aquilo você vai puxando para dentro de você, puxando, vai haver uma explosão nociva. Explosão nociva. Por quê? Por causa de um conflito sufocado consistentemente. Um conflito sufocado consistentemente. Então vai haver uma... Tanto é que a pessoa se esquiva. Aí ela resolve fazer, mas recebe pressão. Ela vai explodir por causa desse sabotador. Ou esquiva. E a justificativa? Não, você está sendo positivo com você mesmo. É isso mesmo, você está certo. Para que se estressar? Você está sendo positivo com você mesmo. Continua. Para que você vai ter um problema que você não precisa ter? Esses são os 10 sabotadores. Mas calma, existe uma solução para os 10. Não seria louco de vir aqui falar os 10 para vocês e não falar que existe uma solução, né, pessoal? Existe uma solução. Que é denominado também pelo Chamini de o sábio. O Chamini chama de o sábio. Eu chamo de centelha divina. Tá? Mas o sábio é um bom nome. O sábio. Sabe aqueles botõezinhos de on-off? On-off? Imagine que você tem um botão daquele. Imagine alguma parte do seu corpo que você tem esse botãozinho de on-off. Ligar e desligar. Tá? Eu vou contar uma experiência para vocês, vivenciada por mim, que funcionou para mim. Funcionou para mim, pode funcionar para vocês. Imagina um botãozinho de liga e desliga. Dentro do seu corpo. Vai lá e aperta esse botãozinho. É como se você estivesse falando para mim, deixa eu ativar o meu modo sábio. Ou deixa eu ativar minha centelha divina.
certo? É uma ancoragem, não. É uma ancoragem também. É um botãozinho de on-off. Deixa eu ligar, deixa eu ativar meu modo sábio. O que é o modo sábio? É um modo... eu gostei tanto dessa palavra, que eu conheci com o Chamini, que ele fala sábio. O que vem na nossa mente quando a gente imagina um sábio? Né? A gente sempre vê aquelas imagens, né, do pupilo, né, do principiante, um sábio, né, dando as lições para o pupilo, não é isso? Então, o modo sábio, todos nós temos dentro da gente. Presta atenção. Todos nós temos dentro da gente. O modo sábio é uma forma de você voltar ao controle da situação e não ser direcionado pelo seu sabotador. Então, primeiro, a consciência, a autoconsciência de detectar quando que um desses 10 amiguinhos aparecem. Eu preciso identificar quando que um desses 10 amiguinhos estão aparecendo na minha mente. Quando eu detectar que um deles apareceu, eu vou lá no meu botãozinho de on-off, eu vou ativar meu modo sábio. E o que é o modo sábio? É a parte mais profunda que você tem dentro de você. Essência, centelha divina. Você nasceu sem essas crenças, lembra disso? Então é uma forma de você resgatar o puro seu. Para que você não se deixe levar pela tensão, não se deixe levar por qualquer um desses sabotadores que vão querer tomar o controle. Então, o primeiro fato que você tem que fazer aqui é aceitar o fato e não negar. Aceita o fato de aparecer o sabotador. Não nega, aceita. Então, quando você aceita, fica mais fácil na sua autoconsciência, de você vir para o modo sábio. E o modo sábio, ele tem 5 poderes. Está dentro de você. 5 poderes. 5 poderes. Tá bem? Quais são esses poderes? Eu vou falar aqui para vocês de forma rápida, mas depois vou dar um caminho para vocês estudarem mais sobre isso. Poder número 1, empatia. Anotem isso. Empatia. Poder número 1. Segundo poder, exploração. Exploração. Terceiro poder, inovação. Inovação. Quarto poder, navegação. Navegação, de navegar. E quinto poder, ativação e ação. Ativação e ação. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esses poderes é muito simples. Empatia. Vamos imaginar que alguém veio, falou, teu colaborador está dando uma justificativa para você do porquê ele errou. Vem ali o hiper, vem o controlador falar com você, dentro de você, né? Você está ouvindo o teu colaborador dar justificativas, presta atenção, do porquê ele errou. Conforme o que ele vai falando e o que ele vai argumentando, você percebe em você o sabotador de controlador, o sabotador crítico, sempre vai vir, o sabotador de insistente ou hiperracional. Beleza? E vem esse monte de amiguinho falar aqui no seu ouvido enquanto ele está falando. Só que enquanto esses amiguinhos estão falando no seu ouvido, você não ouviu nada do que ele disse. Mas a sua escuta já foi embora. A sua mente já foi embora. Sua mente está sendo bombardeada com um monte de informação que não é aquilo que o colaborador está falando. Então, quando você detectou aquele monte de bagunça, de vozes aqui dentro da sua mente, você fala, peraí. Pensa nos 5 poderes. O primeiro deles é a empatia.
empatia com você e empatia com o outro. Peraí, deixa eu ter um pouco mais de empatia com a pessoa. Deixa eu me colocar no lugar dela. Deixa eu entender o que ela está falando. Deixa eu tentar compreender por que ela está dando essa desculpa. Empatia. O simples fato de você veio a voz, você falou para a voz, cala a boca. Deixa eu colocar empatia aqui. Você está fazendo o que com os seus diálogos cerebrais? Você está tirando, colocando um pouquinho de lado aqui o sabotador e colocando o sábio no jogo. É claro que a primeira vez que você fizer isso, o sábio, ele não tem tanta força quanto o sabotador. Mas você tem que ir fortalecendo ele. Entenderam? Quanto mais você vai fazendo isso, melhor você vai ficando. Então, quando você coloca a empatia no jogo, é o simples fato assim, ó. Tente por alguns minutos, deixar os seus descontentamentos de lado, por alguns minutos deixar suas exigências de lado e permita-se fascinar por descobrir. Permita-se fascinar por descobrir o porquê do outro estar sentindo o que ele está sentindo. Sem empatia. É como se você colocasse ali um terapeuta no jogo. Deixa o meu terapeuta aqui entrar. Deixa o meu terapeuta entrar aqui no jogo para tentar observar. O simples fato, por exemplo, isso está muito correlacionado a perfil também, né? Então, você pega, por exemplo, o hiperracional, um insistente, um inquieto. Tem esses 3 sabotadores falando com você e, além de tudo, você é um dominante. Aí você chega para uma reunião e quer ouvir a opinião de todo mundo. Enquanto está todo mundo lá falando, aquele monte de diálogo conversando aqui, você sem paciência nenhuma. Nenhuma. Você está pronto para dar um esporro em um que está falando besteira. Se você não colocar empatia no jogo, você vai ter um comportamento ruim. Você vai explodir. Você não vai ter um comportamento assertivo. Então, você tem que colocar empatia no jogo. Por isso que esse é um superpoder do sábio. Usa a empatia, traz a empatia para o jogo. Quando você estiver criticando a si próprio, você tem que trazer a empatia para o jogo. Traz o sábio para a conversa. E tem um exercício maravilhoso que o Chamini ele ensina, mas é um exercício que eu já fiz muito comigo. Todos vocês que estão aqui já foram crianças, sim ou não? Então vocês provavelmente têm uma foto de vocês quando crianças, sim ou não? Tem? Peguem uma foto sua quando criança, mas uma foto que você tenha tido um sentimento bom, viu, pessoal? Porque tem gente que vai lá e pega a foto, aquele dia aconteceu algo ruim. Não, é um sentimento bom, positivo, tá bem? Pega uma foto sua quando criança, fofinho, maravilhoso, que dá gosto de ver, tá? E que você lembra ou tenha sentimentos bons. Pega essa foto e sempre que você estiver criticando a si mesmo, a você mesmo, olha para a tua foto. Você teria coragem de criticar aquela criança? Do jeito que você está criticando você? Porque é o que você faz. É o que você faz. Se você não teria coragem de criticar aquela criança naquele tempo, naquela hora, do jeito que você está fazendo com você agora, não faça. Vai ser o momento de você colocar o sábio no jogo. E trazer a empatia. Veja só que isso é só trazendo a empatia para você. Porque aquela criança é a essência pura, sua, daquela época. Que não tinha esses códigos. Não tinha esses sabotadores. Olha para os olhos daquela criança. As pupilas daquela foto. Tenta analisar. Então, primeiro superpoder que você vai buscar para trazer o sábio. Empatia. Segundo superpoder que você pode trazer com o sábio. Isso não tem uma ordem e nem uma quantidade. São superpoderes que você pode trazer para colocar o sábio
como controlador da sua mente. E o sábio é você. Veja bem, o sábio é a sua essência pura. Sabotador é um código. Não existe. É invisível. Não é você. Tá? Segundo superpoder. Exploração. O que é exploração? Quando você traz a empatia para o jogo, você pode vir com a exploração. Tá bom. Vou trazer a empatia para o jogo e eu vou ouvir o porquê que o outro está sentindo isso que ele está sentindo. Então, eu vou ouvir ele. Você traz a exploração. O que é a exploração? Curiosidade. Mente aberta para tentar entender todo o processo. A fundo. Então, é curiosidade e mente aberta. Para entender o processo, como funciona, quais são as causas e consequências. Espera aí, deixa eu colocar na balança. Equilíbrio é você chamando o superpoder de exploração. Outro superpoder que você pode trazer é o superpoder de inovar, de criar novas perspectivas e soluções. Perceba que você não vai atingir esse superpoder de inovar se você estiver bloqueado por algum sabotador. E, Leandro, o que é ter essa questão de inovar? Quando que é necessário eu inovar? Sabe quando que é necessário o sábio assumir e trazer a inovação? Quando você está fazendo algo, este algo já ficou óbvio, não está gerando mais os mesmos resultados. Quando esse óbvio já ficou antigo, não está sendo mais suficiente para o resultado. Quando isso não está sendo mais suficiente para o resultado, você tem que tomar uma decisão. E você tem que inovar. Você tem que criar. Chama o sábio. Só que quando você chama o sábio, em inovação, é possível que apareça os 10 sabotadores na sua mente. De uma paulada só. Quer um exemplo? Beleza. Vamos lá. Você está com um problema no time e na equipe e os resultados não estão acontecendo. Tudo que está sendo feito, mas não estão gerando os resultados adequados. Cara, a gente precisa reunir o time e a gente precisa acertar isso. Tá bem? Só que eu sozinho não vou conseguir dar conta de pensar numa solução. Então eu vou chamar meu time para discutir a solução. Você chama o time. Pessoal, vamos fazer um brainstorm? Vamos fazer uma tempestade de ideias aqui? Quando você chama a equipe para um brainstorm, você tem que entender que tempestade de ideia. Então eu queria que cada um de vocês desse uma ideia maluca de algo que nós não estamos fazendo para a gente fazer, para nós validarmos se vai dar certo ou não. Quando o primeiro dá uma ideia, ou essa ideia é uma ideia, vamos dizer, idiota, o que acontece naturalmente na equipe? O crítico chega na mente de todo mundo. Sim ou não? Mas que ideia idiota! Né? Que ideia estapafúrdia é essa? Vai aparecer um crítico. Vai aparecer um insistente na cabeça do que só pensa em excelência, em perfeccionismo. Nossa, mas essa ideia é muito ruim. Né? Só que se ele pensou, essa ideia é muito ruim, mas não falou, ele está com o sabotador do insistente. Se ele falou, ele está com os dois sabotadores. Ele está com o sabotador do insistente e do crítico, que ele criticou. Vai aparecer o prestativo, que são aquelas ideias. O prestativo, quando você vê que a pessoa está sendo direcionada para o prestativo, você vê que ela está dando ideia só para agradar uma pessoa da equipe. Às vezes é você, como líder. Só que são ideias que vão agradar você, especificamente. Ela não está pensando mais além. Vai aparecer o hiperrealizador, que é aquele que vai dar uma ideia gigantesca, impossível de ser colocada em prática.
Vai aparecer o controlador, que é aquele que quer dominar as ideias ou a decisão. Vai aparecer a vítima. Ah, não, muda a ideia, não. As ideias de vocês estão super boas. Hein? Pode fazer aí. Não, não, estou gostando da ideia de vocês. Muito bom, pode fazer aí. Vai aparecer o hiperracional, que é, junto com o crítico, aquele que fala assim, nossa, mas que ideia sem lógica, sem noção. Vai aparecer o inquieto, vai aparecer o esquivo. E isso numa reunião de brainstorm. Leandro, perceba que você tentou trazer o sábio no superpoder de inovação, de criar uma solução para algo que não está mais dando certo. Só que está gerando um monte de outros sabotadores na sua mente conforme cada ideia dada. Como que você elimina e manda essa galera calar a boca dentro da sua cabeça? Como que você elimina esse diálogo e fala assim, pessoal, cala a boca. Faz o jogo do sim. O que eu acho bacana nessa ideia é e. Sim, o que eu acho bacana nessa ideia é que essa ideia pode nos gerar mais velocidade. E eu complementaria fazendo isso, isso, isso. Não precisa falar. Pode ser só pensando. Isso você elimina a rejeição da ideia. Você elimina os diálogos aqui dentro. E é legal depois falar com o pessoal, cada um dá a sua opinião também, se você quiser fazer esse jogo. É muito bom para brainstorm. Fulano deu uma ideia. Fulano, o que você acha dessa ideia e o que você complementa? O que você acha dessa ideia e o que você complementa? Mas é o que eu acho dessa ideia no seguinte sentido. Sim, eu gosto dessa ideia porque, ou seja, você não está dando margem para colocar o porquê você não gosta da ideia. Eu quero que você ache uma margem do porquê você gosta daquela ideia. E complementa com algo mais. Isso força a sua mente a pensar positivamente. Entendeu? E é claro, depois que todas essas ideias estão lançadas, você vai chamar um outro superpoder do sábio. Presta atenção. Terceiro superpoder do sábio. Navegar. Quatro, né? Perdão. Quatro, navegar. Que é navegar escolhendo os caminhos que mais se encaixam aos seus valores, à cultura da empresa. Ou que estejam mais condicionados àquele objetivo ou àquele resultado que precisa ser entregue. É como se fosse, navegar é como se fosse uma bússola. Bússola. Então imagine você, por exemplo, chegando num terreno que você não conhece, sem mapa, te colocaram lá, ó, você não conhece o terreno, sem mapa, e para ajudar ainda, neblina. Então, você não está enxergando nada. A única forma de localização que te deram é uma bússola. E você precisa chegar no norte. Então, o que você faz? Você não vai andando, olhando para a bússola e dando pequenos passos? O que é essa bússola? Essa bússola é a navegação. O que é a bússola num processo de decisão? São seus valores, é a missão da empresa, é a visão da empresa, é a cultura da empresa, é o objetivo ali que precisa ser alcançado. Tudo isso é bússola. Entenderam? Então, quando você traz o sábio e coloca ali uma navegação, coloca a bússola, você vai ser muito mais assertivo. O quinto poder do sábio, e último, é o ativar e agir. O que é o ativar e agir? Gente, usou 4 superpoder, ação. Tem que chegar a uma ação. O que vai fazer então? Como vai fazer? Com quem vai fazer? De que forma vai fazer? Bora fazer. É ação. É uma ação decisiva. Só que é uma ação decisiva que não te corrói. É uma ação decisiva que te deixa bem. É uma ação decisiva que não te gera estresse. É uma ação decisiva justa.
Porque você colocou um sábio lá dentro. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, vocês têm três estratégias para a melhora do seu quociente de inteligência positiva. Três estratégias. Número 1, enfraquecer os seus sabotadores. Você só vai enfraquecer esses 10 colocando o sábio na jogada, fortalecendo o sábio e tendo autoconsciência de quando esses 10 aparecem. Tudo bem? Como que você vai enfraquecer os 10? Rotula eles. Vai anotando quantas vezes os sabotadores aparecem no seu dia, para você mapear os sabotadores. Não só mapear os sabotadores, como mapear o que você está fazendo para enfraquecê-los. Segunda estratégia. Da mesma forma que você enfraquece o sabotador, você tem que fortalecer o sábio. Como é que você fortalece o seu sábio? Autoconsciência, que toda aflição é gerada por você. Então, peraí, você está sentindo estresse, culpa, ansiedade, vergonha, raiva. Opa, tem algum sabotador gerando isso em você. Você precisa detectar qual sabotador que é esse. Então, autoconsciência. Aí, vocês falam o seguinte para mim, presta atenção, porque a melhor forma de você fortalecer o seu sábio é você tendo respostas para essas perguntas. Leandro, como é que eu poderia não estar aborrecido com a perda do meu maior cliente ou a perda do meu maior colaborador? Leandro, como é que eu poderia não estar aborrecido comigo mesmo por estragar esse resultado? Leandro, como é que eu poderia não sentir decepção ou então frustração pela incompetência do meu time, que fez isso errado 10 vezes? Leandro, como é que eu poderia não me sentir estressado com a possibilidade de eu perder o emprego? Como é que eu não vou me sentir estressado com isso, diante dessa possibilidade? Leandro, como é que eu não fico furioso ou furiosa com o comportamento de alguém? Porque o comportamento ocorreu nessas condições. Como é que eu não fico furioso ou com raiva disso? Bom, a resposta é muito simples. Ative o seu sábio e os 5 poderes e você vai descobrir. Simples assim. Então, o seu cérebro, presta atenção nessa frase que eu coloquei aqui. Cérebro angustiado se concentra em problemas, em vez de soluções e oportunidades. Então, sabe quando você deita e dorme e fica preocupado? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver isso? Você fica remoendo. Como é que eu vou resolver isso? Gera estresse, angústia. Faz sentido? Você vai achar a solução? Ou você vai achar os problemas? Ah, eu não vou fazer isso por causa que vai dar esse problema. Então, perceba que o seu cérebro angustiado traz à tona todos, se não todos, grande parte dos sabotadores para dentro da sua mente. Então, perceba o quanto a paz, a calma, a serenidade traz equilíbrio. É você trazendo um sábio para a jogada. Por isso que a meditação é um excelente exercício, né? Aí vem tá, Leandro, mas como é que eu vou fazer isso diariamente? Eu trouxe um númerozinho aqui para vocês, para você fortalecer os músculos do seu cérebro, né? Como é que eu vou fortalecer o meu sábio? Existe um número aqui que o Shazid passa, que você tem que ter cerca de 100, número 100, tá? 100 experiências por dia, para conseguir controlar os sabotadores. 100 experiências de fortalecimento do sábio. 100
experiências por dia. Que tipo de experiência, Leandro? Nós estamos falando de sabotadores e estamos falando de pensamento. Sim ou não? Quantas vezes no dia você para pensar em outra coisa? Não, Leandro, eu não paro. Sabe por que você não para? Porque você não percebe o sabotador. Se você percebesse um sabotador, e eles ocorrem muito mais que 100 vezes durante o dia na sua mente, você com certeza faria muito mais do que 100 exercícios no dia. Então, uma das dicas é, a cada momento que aparecer um sabotador na sua mente, tire 1 minuto, 2 minutos. 1 minuto, 2 minutos. Para fazer o quê, Leandro? Fica calado, tentando ouvir todos os sons do espaço, sem pensar em nada. Sem pensar em nada. Eu quero focar na minha atenção e escutar o que está acontecendo. Olha para a natureza, olha para o céu. Olha para alguma coisa, veja os detalhes. Poxa, olha o detalhe dessa caneta, que legal. Perceba que enquanto eu estou direcionando o meu foco, a minha atenção, por 1 minuto nisso, eu não estou pensando em sabotador, tô? Agora, se eu olho para a caneta e começo a falar, nossa, mas a caneta está feia, hein? Horrorosa. Você está trazendo sabotadores. Então, a ideia aqui é que a cada vez que você pensar em um sabotador, você tire 1 minuto, 1 minuto, para pensar em alguma outra coisa positiva. E que tire dessa linha de pensamento. E não precisa ser só a visão ou só o pensamento. Você pode usar seus 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Ok? O simples fato de eu mudar me desconectar daquele pensamento, eu já falei para vocês lá no INCAP que os seus neurônios eles estão conectados. Na verdade, eles não se encostam, né? Mas existe uma terminação nervosa, que ele faz assim, e ele traz um tipo de informação. Quando você corta esse elo de ligação, seus neurônios desligam. Eles fazem assim. E quando você volta com foco na atenção naquilo que você estava, novamente, ele volta, só que talvez sem um sabotador. Por quê? Porque tudo aquilo que você observa e você coloca o seu foco, no caso de um sabotador, ele some, ele desaparece. Por quê? Porque você está prestando mais atenção nele. Entenderam? Outro detalhe. Quando eu falo de você trabalhar os seus 5 sentidos, a sua percepção para sair dos sabotadores, para ver as coisas de maneira mais positiva, ou seja, que estão acontecendo, que seja ouvir o seu coração. Quantas vezes você ouve o seu coração bater por dia? O seu. O seu. Você põe a mão aqui e sente o seu coração bater. Quantas vezes você agradece? Quantas vezes você sente a sua respiração por dia? Você sente. Quantas? Não é à toa que o estresse, ansiedade, depressão, raiva, tudo isso é gerado por você. E também não é à toa que o segredo da solução para tudo isso também está dentro de você. A questão é o quanto você se dá essa atenção. Primeiro, porque não é nenhuma solução mágica. Você não tem que ir lá fazer um treinamento com Tony Robbins, tá? Lá nos Estados Unidos, para você descobrir isso. Você já nasceu com isso. A solução está dentro de você, mas quanto que você para, de novo, quanto você para olhar para você, para pensar em você. O quanto você consegue estar no mesmo ambiente que uma pessoa e sentir a respiração dessa pessoa. Sem perder ou devagar nos seus pensamentos. No mesmo, sentir a respiração da pessoa. Tentar sentir o batimento cardíaco da pessoa, só estando no mesmo ambiente que ela. Isso é uma forma de você acalmar os diálogos dos sabotadores na sua mente.
O quanto você consegue estar conversando com alguém e consegue enxergar as pupilas da pessoa. E consegue se focar na cor dos olhos da pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você começa, através dos seus 5 sentidos, ter uma percepção de coisas no seu dia a dia que você não via, e começa a ver de maneira diferente, o simples fato de você parar 5 minutos aqui e ficar prestando atenção nas coisas, ficar prestando atenção em você, ficar prestando atenção na sua respiração, no seu batimento, ficar prestando atenção no que está acontecendo para evitar o diálogo do sabotador, isso significa que você está 100% presente. E quando você está 100% presente, deixa eu falar uma coisa para vocês. 10 minutos 100% presente vale muito mais do que um dia inteiro. Um dia inteiro do lado da pessoa, só que com a mente dispersa. Então, 10 minutos, talvez, 100% presente com seu filho, com a sua filha, vale muito mais. 10 minutos, 100% presente, vale muito mais do que uma semana presente com a mente dispersa. E o segredo está na tua mente. O quanto você coloca a sua mente a trabalhar ao seu favor. Se o seu percentual de tempo está abaixo de 75%, obviamente está gerando estresse, ansiedade, raiva, culpa, medo, vergonha. E todos esses sentimentos cumulativos, eu já falei para vocês aonde que eles vão chegar. Não é? Pessoal, esse era o recado que eu gostaria de apresentar a vocês sobre autossabotagem. Que às vezes, sim, nós não temos a consciência, por mais seja aguçado ou que a gente tente trabalhar os nossos 5 sentidos, talvez nós não conseguimos detectar esses sabotadores. Então é muito importante saber ouvir e ter o feedback de outras pessoas ao qual que talvez esse sabotador esteja mais latente, mais visível, né? Onde que esse líder... Aliás, esse é um papel que você, como líder, vai ter que fazer. É quando você chama o seu liderado e fala para ele assim, olha, você pode até não estar visualizando, mas perceba que no dia de hoje, dentro dessas 20 situações, 19 você usou esse sabotador. Dentro das 20. 19 você usou isso. Não, eu não usei. Beleza. Aí você vem no dia seguinte e fala a mesma coisa. Então você vem acompanhando o processo e no prazo de uma semana você vira para o cara, são 300 vezes. O cara fala... Aí parece que a ficha cai. Ele fala, é verdade. E a partir do momento que essa ficha de autoconsciência cai, é que de fato as mudanças começam a ser efetivas. Né? Porque a pessoa começa a se policiar, o simples fato dela se policiar, a efetividade aumenta. Só que esse é o papel seu como líder. Identificar isso. O quanto você puder estudar que seja relacionado ao teu autodesenvolvimento, que seja relacionado a pessoas, é um excelente estudo para liderança. Quando eu mandar o material para vocês, tenham atenção na correlação de cada sabotador, no que ele gera. E esse gerar tem um sentimento por trás. Então, é uma das melhores formas de você detectar o sabotador. Então, às vezes, você está com aquele sentimento, mas você talvez não tenha detectado qual sabotador é. É algum. Então, ele está correlacionado a um sentimento. E um sentimento negativo. Um sentimento que te atrasa. Um sentimento que te prejudique. De alguma forma. De alguma maneira. Então, por isso que esse sistema, com o nome de inteligência positiva. Inteligência positiva. Então, peraí, negativo, sentimento negativo, não é o caminho. Então, é onde eu digo que, às vezes, você, líder, tem resultado.
conquista o objetivo, mas está mal com você mesmo. Vou dar mais uma informação preocupante. 90% dos líderes entrevistados por Charles Ciamini, né, não só entrevistado, mas como fazem parte do seu trabalho de coach, de grandes executivos, 90% deles se sentiam mal. 90%. E não eram líderes que não atingiam o resultado. Essa é a questão. Então, não está condicionado pura e simplesmente ao resultado. É como você se sente. Lembre-se lá, de novo aqui, só fazendo uma recapitulação breve para vocês, das consequências. Consequências. Né? Estresse, ansiedade, raiva, culpa, aumento de pressão arterial, aumento de doenças cardiovasculares, sistema imunológico enfraquecido, redução da sua longevidade, redução da sua felicidade, da sua realização, tudo isso é sentimento. Depressão, casos graves, depressão. Então perceba que tem um sentimento por trás que é óbvio. Essas coisas não aparecem, depressão não aparece da noite para o dia. Ansiedade não aparece da noite para o dia. Raiva não aparece da noite para o dia. Isso é algo que já vem de maneira consistente. Você só tem que detectar o que de maneira consistente. Como você bem disse, qual é o gatilho? Né? Que está desencadeando todo esse processo em você. Então, essa correlação da liderança, ela é muito importante. Às vezes você pode ser um líder de resultado, mas você não está bem? Cara, alguma coisa está errada. Vai até quando? Você acha que 5 até você ter um AVC? Um ataque cardíaco? Ninguém muda aquilo que não conhece ou aquilo que não vivencia, né? Vai ter que vivenciar. Então, quando eu falo, por exemplo, de você vai buscar os seus, identificar os seus, é porque você vai vivenciar. Quando você vivencia, a história é outra. Por quê? Porque isso gera experiência. Gerou experiência, gerou resultado. Gerou resultado, você sentiu a melhora, você vai continuar. É da nossa natureza, percebe? De novo, você aprendeu a andar, você não lembra. Antes de andar, você engatinhava. Mas você aprendeu a andar, você ainda sabe engatinhar. Por que você não vai engatinhando para casa? Porque o cérebro evolui, ele não retrocede. Então, perceba que o cérebro ele é evolutivo. E quem dá esse limite para ele é você. Mas o segredo está aqui. É como você pensa. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos potencializam comportamentos. E comportamentos geram resultados. Leandro, deixa eu colocar uma questão polêmica. Esses sabotadores. Como é que eu coloco isso por uma questão de um problema maior? Se o problema for maior e grave, como é que eu coloco isso com problemas grandes? Por exemplo, a morte de um familiar. Não é tão simples usar esse mesmo processo. Olha, eu vou deixar uma frase para você pensar sobre isso. Não podemos controlar e nem escolher muito, ou a grande parte das coisas daquilo que nos acontece. Mas podemos, com absoluta certeza, determinar o impacto que esses eventos têm em nós ao escolhermos como reagir. Você não tem domínio sobre várias coisas, mas você tem total domínio sobre você e como você vai reagir sobre essas coisas. É uma escolha sua, uma responsabilidade sua, uma causa sua. Você é a causa que gera um efeito. Da mesma forma que você coloca um monte de crença que te fazem mal,
Está também dentro de você o que te faz bem. Você que escolhe. O que você não pode fazer, mas talvez você faça, se você tiver um esquivo dominando a sua mente, você vai fazer, é evitar a responsabilidade de assumir isso. Espero que vocês usem ao seu favor, ao teu benefício. Porque o foco e o objetivo continua sendo um só. Hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje. Evolução sempre. Até mais, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.